Sobe aqui os novos legendários. Ei, Carlos, era pra você ter pintado o cabelo também, brother. Olha aí. Legendários, quem somos? Para que estamos aqui? A serviço de quem? E o que vamos fazer? Au, 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 legendários, quem somos? Para que estamos aqui? A serviço de quem? E o que vamos fazer? Au, au, au. Aleluia. Queria honrar aqui cada um desses novos legendários. Tem alguém aqui que vai ganhar um monte desse aqui. Quem foi que trouxe o sneakers aí, pastor Insano? Fica de pé, por favor. Ixi, já leva. Aqui. Eu aqui, pega aqui mais um. Dark. Isso daqui é o complemento da administração. Parabéns. Quem não conhece, isso aqui é uma honra. É um ato de honra aos legendários quando você dá um sneaker a outro. E quando você honra as pessoas, você é honrado. E todas as vezes que eu chego do top, eu chego de bolsa cheia. A Deise gosta, né? Eu falei, o pastor gosta muito de chocolate, então ele vai comer bastante sneakers, vocês estarão, né? Eu trouxe uns dark aí. Meu pastor, uma honra, tá? É muito incrível, desde o início. E nós estamos entrando em um novo tempo. Não é sobre números, é sobre uma cobertura espiritual. E algo que eu tinha falado com o pastor Ivan no início, quando eu fui em 2023, é que o laranja tem uma cor especial. Eu acompanhei um período da vida desse casal, que o laranja fez todo o significado na minha vida. Tá ali o Paulo, que fez significado lá no Recanto. Tem um camarada que foi uma colheita da Rede Insana aqui, o Daniel. E muitos outros, como eu repliquei nessa cidade durante muito tempo. Então, quando eu vi a identidade laranja, falei, pastor, tem uma nova unção chegando, né, sobre a hombridade, sobre Santa Maria. E hoje é uma colheita muito especial. E o meu guarda-roupa voltou a ser, em vez de era roxo, agora é laranja, né? Relógio, roupa, tênis, porque é com muita alegria. Não quero prolongar muito, mas eu queria fazer porque eu senti muito no coração de honrar, porque foi uma alegria muito grande receber um sim do Senhor ali naquela montanha. Quero passar a palavra para ele, vou deixar ele falar. Amém! Aú! Morri, mas passo bem. Morri, mas passo bem. Meu Deus! Ele me honrou aqui, eu quero honrá-lo também. Eu quero honrar aqui o pastor David, que faz parte da organização. Mais um? Há 3 anos atrás, o bispo... 2000 e quanto? 2023. 2 anos atrás, o bispo JB pediu que eu enviasse alguém da Santa Maria para um evento de homens que ia acontecer, que estava novo, chegando no Brasil, lá em Balneário Camboriú. E eu falei, pastor David, cara, eu preciso de tu ir num negócio ali. E eu tenho certeza absoluta que ele me xingou na primeira noite, na segunda. O que o pastor me meteu aqui? Mas depois eu tenho certeza que é os frutos, né? Glória a Deus por isso. E glória a Deus por onde o Senhor tem te colocado, porque esse movimento é incrível e você hoje, né, está à frente aí junto com a organização ali. Eu falei com meu amor, amor, eu nunca vi um nível de organização num evento como esse. Impressionante ali, impressionante. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida e te honrar também com sneakers. Eu já ia fazer isso. Aqui é assim, eles vão e vai o tempo todo.
Lá era assim, eu ganhava um, já passava para alguém, aí vinha outro, me dava, eu já dava para alguém, semeava. E eu quero também aqui honrar a minha lady, né? Deixa eu ver aqui qual que é o que eu vou honrar ela aqui. Tá tudo amassado aqui. Eu quero honrar a minha lady, gente. Minha lady está linda de laranja aqui, gente. De volta aos tempos de laranja insana. Aqui a minha lady estava orando por mim. Teve umas horas lá que eu falei, não, meu amor, não deve estar orando por mim, não, meu Deus. O pessoal falava assim, tua esposa está lá orando por você. Eu falei, não é possível, meu amor não deve estar orando por mim, não, meu, porque está difícil demais. Mas ela estava orando sim. Minha lady, obrigado, meu amor, porque se eu te amava e te valorizava, depois dessa montanha eu te amo e te valorizo mais ainda. E mais tarde tem outro sneakers. Que eu ainda tenho fome. Afinal, foi 4 dias, irmão, só com homem. Visitante, queremos te conhecer. Você que está nos visitando, levanta a sua mão assim. Aqui, ó, tem uma visitante aqui, seja bem-vinda. Amém? Tem mais alguma? Lá atrás também tem 2 ali, por favor, ó. O pessoal vai entregar aqui. Está aqui também esse casal precioso, Ana Paula, dos tempos, eu acho que do laranja também, né? Esteve conosco e veio hoje aqui, né? O seu esposo. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Está aqui na frente, aqui, ó. Amém? E eu quero dar um sneakers aqui profeticamente, irmão, para um próximo legendário que falou para mim ali que vai para o legendário, que é o seu Roberval. Falou que vai subir a montanha. Cadê o seu Roberval? Ah, tá aqui. Falou para mim ali agora, vou subir vou ser o legendário. Então já vou dar o sneaker aqui já profetizando. Ele está preparando um livro. Presta atenção, CN Santa Maria. Ele está preparando um livro que ele vai vender com esse propósito. Eu falei, eu vou te ajudar a pagar a sua inscrição. Ele falou, não, pastor, vai me ajudar a vender o livro, porque eu quero pagar vender esse livro e pagar a minha inscrição. Então nós vamos ajudá-lo a comprar e vender esses livros todos, e ele vai para o Legendários, irmão. Entendeu? Em nome de Jesus. Irmãos, eu vi lá, homem de 71 anos de idade. Meu irmão, é muito milagre, é muito milagre. Eu tenho uma palavra para ministrar, mas eu quero só testemunhar a respeito dessa experiência, desse final de semana. Eu testemunhei lá fui pego de surpresa, o pastor César me botou lá em cima para falar também. Mas eu ministrei lá, testemunhei lá no Ípica hoje, e eu acredito que esse movimento é um avivamento para os homens e para as famílias, porque um homem transformado, ele transforma uma família. Não é só um homem transformado, é uma família transformada. E eu vi a necessidade, eu ouvi esses dias algo a respeito da Rede Insana e recebi essa palavra muito forte, assim, de alguém dizer assim, a Rede Insana é necessária. E eu digo isso, que são coisas que o Senhor traz que são necessárias para um tempo. E eu digo que o Legendários é necessário para um tempo, para essa geração, principalmente, é muito necessário. Muito necessário. Muito difícil, irmão. Eu nunca passei um desafio tão insano como esse na minha vida. Foi muito difícil, muito mais do que eu imaginei que seria. Eu achei que ia ser difícil, mas eu não imaginei que fosse tanto. Inclusive, eu estou pregando de sandália hoje. Não vai comprometer a unção da palavra, tá bom? O pessoal da mídia está proibido de postar aqui que o pastor está pregando de sandália, porque meu dedo não entra mais no sapato, irmão. Ele vai precisar voltar ao tamanho normal dele para poder voltar para o sapato. Foi muito difícil, irmão. Você não tem noção. Mas é muito, muito, muito gratificante. É uma superação. É uma autossuperação. E eu vou dizer a respeito do Legendários aqui, eu vou dizer algo para você aqui, como pastor, com o conhecimento bíblico que eu tenho, a experiência ministerial que eu tenho. Eu não vou dizer aqui para você que eu encontrei Deus agora na montanha, que agora minha vida foi transformada, que agora eu sou um homem. Entendeu? Porque algumas pessoas fazem isso e eu tenho maturidade para dizer que não é isso. Né? Quando a visão celular veio, eu cometi isso no começo. Né? Eu fui um desses que achava que a visão celular era a última Coca-Cola do deserto. Eu fui aquele que idolatrei o encontro, a visão G12. E eu dizia, não tem como, irmão, não existe uma estratégia melhor do que 12. Jesus fez 12, é 12. Entendeu? Então eu era
dosificado. Eu casei no dia 12/7, entendeu? Eu fui ordenado a pastor no dia 12/12, entendeu? Então, assim, a gente, né? Então, e eu sei que foi um tempo, e eu sei que, né, trouxe os seus frutos maravilhosos. Eu sou muito grato por tudo que eu vivi, né? E eu não cometo o erro de dizer que aqueles que não estão nisso estão errados e que estão fora e que não sabem que... Não cometo esse erro mais como um dia eu cometi, de achar que quem não estava vivendo isso estava fora do propósito. Agora eu digo, é necessário, é um movimento necessário, e eu não vou dizer que é obrigatório que todos vão, mas eu vou dizer que todos os homens deveriam passar por uma experiência como essa. Nem todos vão passar e está tudo bem, mas eu penso que eu orei muito sobre ir. Eu falei, Deus, a minha agenda é assim, todas as datas não dava para mim. Sempre que tinha uma data que eu já tinha marcado, que já tinha passagem comprada para algum lugar para pregar, e nunca dava certo. Eu falei, Deus, o Senhor não deve estar querendo que eu vá. E eu orei, eu falei, Deus, se o Senhor quiser que eu vá, vai acontecer e eu vou conseguir uma data, e eu vou. E aí, uma agenda que eu tinha nesse final de semana que eu ia ministrar, eles cancelaram há 2 semanas atrás. Remarcaram, falaram, pastor, e era a data do Legendários. Na hora eu falei com o pastor David, eu falei, pastor, eu preciso saber se tem inscrição, porque abriu aqui a oportunidade para eu ir, eu quero ir agora, porque eu não sei quando é que eu vou poder, então eu quero ir agora, e se eu puder no próximo eu já quero servir, então deixa eu ir logo nesse. E ele conseguiu a vaga para mim, o que é muito difícil, e eu entendi que Deus queria que eu fosse, e eu não fui como um crítico, eu fui com o meu coração aberto, eu fui dizendo, Senhor, eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim, eu quero ser tratado em tudo que o Senhor quer tratar na minha vida, eu quero viver o que o Senhor tem para mim nessa montanha. Né? Depois eu disse, Senhor, eu achei que ia ser menos difícil, mas tudo bem. Mas foi assim algo incrível, uma experiência tremenda. Deus falou muito comigo, me tratou muito em áreas muito específicas, né? E eu digo isso, irmãos, nós sempre vamos ter que crescer mais, sempre vamos ter que aprender mais, né? Tem pessoas que precisam disso para se tornar homem mesmo, para se tornar um marido, porque não é, para se tornar um pai, porque não é, para deixar de ser menino e se tornar homem. Então, para mim, não foi esse sentido, mas eu entendo que eu precisava melhorar em todas essas áreas. E eu creio que depois desse final de semana, muitas coisas aconteceram na minha vida, Deus tratou em áreas muito específicas, em detalhes, assim, detalhes que ministraram a minha vida, que me trataram muito. Então, além dessa superação toda, de toda essa dificuldade, foi essa experiência realmente de ouvir Deus em muitas coisas, de ser muito ministrado por Deus e de ver muitos testemunhos, porque eu fui capitão de uma família e eu cuidei de um povo assim, e só com a minha família eu vi tantos testemunhos, tantas coisas incríveis que Deus fez, assim, de gente que se reconciliou com Deus no ônibus, indo no caminho ainda, na hora de ir, o cara, eu posso orar aqui, Senhor, eu estou me reconciliando com o Senhor aqui, ele mesmo orou e se reconciliou dentro do ônibus, no ônibus, falei, meu Deus, está começando o negócio, o cara já está se reconciliando aqui, vai que eu não volto, né, entendeu? E assim, então eu vi muita superação, muita coisa linda, muito tremendo, né? Então os frutos, né? Eu nunca fui um crítico, porque eu sou criticado o tempo inteiro, irmão. Então eu sou o pastor que toma banho de balde, que prega o vestido de Batman, que prega o vestido de, como é que é o nome aqui? Naruto, entendeu? Disseram agora que eu sou o pastor Naruto, entendeu? Que prega de sandália. Então, para mim, né, ser criticado já faz parte da minha... Então, eu sei que tudo que Deus faz, tudo que Deus direciona, tudo que é novo, tudo que está crescendo, vai ter crítica, mas eu quero dizer uma coisa, nós precisamos olhar para os frutos. E é inegável que os frutos, irmãos, são milhares, são muitos. Não são todos, né? Não são todos, tem pessoas que vão e que voltam e que não são transformadas, assim como foi em relação ao encontro. Quando eu falo sobre o encontro com Deus, foi isso. Eu fui para o encontro e a minha vida foi transformada no encontro. Eu me reconciliei no encontro com Deus há 22 anos atrás. E eu achava que todas as pessoas que fossem para o encontro ia acontecer o que aconteceu comigo. E um dia eu mandei um chefe meu, consegui mandar um chefe meu que era muito católico. E foi uma realização para mim, assim, meu Deus, consegui mandar meu chefe para o encontro. Já, ele vai se converter, né? E ele voltou muito revoltado. Porque numa ministração, o cara disse uma coisa lá da Igreja Católica, que acabou o encontro para ele lá. E ali Deus me quebrou, porque ele mostrou que não é sobre a estratégia, é sobre o que Deus faz. E às vezes ele vai fazer usando uma coisa, às vezes ele vai usar outra coisa, né? Então nós não podemos colocar o mover acima do Deus do mover. Mas também precisamos reconhecer o que Deus está fazendo.
E eu falei, eu quero ir porque eu celebro aquilo que Deus está fazendo. E eu quero viver, eu quero experimentar, né? E não quero estar fora daquilo que Deus está fazendo. E eu preciso reconhecer que Deus está fazendo algo nessa nação, especialmente no Brasil, através desse movimento. Então, assim, foi esse é o meu testemunho, né? Assim, o que eu compartilho aqui para vocês, porque são muitos testemunhos, são muitas coisas que Deus falou comigo nesses dias, né? Então, é isso. Eu queria, então, que você abrisse a sua Bíblia em João 13, eu acho que eu vou ser breve, né? Porque, enfim, eu tenho sneakers ainda para... Tenho ainda uma lady. Mas eu quero compartilhar uma palavra que está em João 13. Deixa eu tirar aqui que eu estou com um bolso cheio de sneakers aqui. Coleção aqui. Deixa eu tomar uma água aqui que eu não preciso carregar, irmãos. Por 5 quilômetros. Ai, ai. João capítulo 13. Glória a Deus. Essa palavra tem falado ao meu coração há alguns dias e eu queria compartilhar aqui algo com você sobre isso. Eu estou sem referência aqui de tempo, de horário, que eu estou sem celular. Desde que eu cheguei eu ainda não peguei no celular e só vou pegar amanhã, porque eu imagino como que está esse celular nesses 4 dias. Mas eu quero compartilhar aqui com você, já são 8h20. João capítulo 13, sobre o lava-pés. Esse é um momento conhecido e eu queria falar de alguns pontos aqui dentro disso, com uma aplicação prática para nós, no que diz respeito a servir as pessoas. E no texto diz que, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada, eu estou lendo aqui na Almeida Revista e corrigida, aquela do Sermiá, do Dirliei, entendeu? Da pastora Léa. Eu estou lendo ela nos 42 dias. Para ir para o Legendários, irmão, eu tive que gravar 10 horas de leitura bíblica, porque eu estou no desafio de ler todos os dias online, e aí eu ia ficar esses dias off, e eu precisei gravar todos esses dias que eu fiquei fora, para entrar no ar todos os dias. Inclusive, talvez você viu postagem minha disso, porque ficou programado, né? Os dias todos que eu estava, eu tive que gravar todas essas leituras desses dias todos. Foram mais de 10, foram umas 12 horas de leitura desses dias do Legendários que eu deixei gravado. E amanhã eu entro de novo ao vivo às 4h42 da manhã. Então vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus. Diga comigo assim: Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu. Essas traduções de equivalência formal são assim, né? Não o sabes tu agora, mas tu o saberias depois. Mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou,
outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes, praticardes. Não é só sobre saber, é sobre praticar. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acreditais que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, aqui nós temos uma cena conhecida, muito conhecida da cristandade, que é inclusive costume de algumas igrejas, de que haja realmente essa cerimônia do lava-pés. Tem igreja que tem na sua doutrina, na sua prática, o lava-pés. Algumas praticam isso inclusive em todos os cultos de Santa Ceia. Eles fazem esse momento onde as pessoas lavam os pés uns dos outros. Esse momento é simbólico aqui no nosso contexto hoje, porque no contexto de Jesus, lavar os pés, nós bem sabemos, era uma atitude de um servo. Existia uma pessoa que ela era encarregada a fazer isso, e era algo meio que humilhante, né? E aquela pessoa era, de alguma forma, paga para poder lavar os pés, porque lavar os pés naquele contexto, né, que não se tinha calçados fechados e que se andava por aquelas estradas poeirentas o dia todo, né, eles estavam ali bem terrivelmente terríveis, como o meu estava hoje, ontem, esses dias. Né, mas bem pior, porque o meu era fechado, né, mas um calçado aberto, andando nesse contexto. Então, era não era algo, né, assim, legal de se fazer, e era uma posição de um servo ali, alguém que estava ali para fazer isso, né, uma situação humilhante até para alguém fazer isso. E Jesus, naquele momento, ele faz isso. Ele lava os pés dos discípulos. E hoje eu vim aqui dizer para mim e para você que nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Foi Jesus que falou isso aqui, sim ou não? Não se preocupe que a gente não vai lavar os pés literalmente aqui, né? O pastor veio de sandália então para lavar os pés, né? Antes fosse, irmão. Eu já recebi quando eu cheguei da minha lady o escalda-pés, né? Entendeu? Lá em casa hoje. Mas esse momento aqui, né, que a gente vê, aqui Jesus diz isso, né? Diz que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Agora, eu quero que você entenda comigo aqui que lavar os pés aqui não é necessariamente aquele ato de lavar os pés. E eu queria que você entendesse isso. Nós fazemos isso, e às vezes já fizemos aqui, e fazemos isso em vários momentos, esse momento, né, de eu quero honrar alguém, vou lá e lavo os pés, né? E normalmente o que eu vejo é uma pessoa, às vezes um discipulador, às vezes um discípulo, querendo honrar o seu líder e lavando o pé do seu líder. Ou às vezes, como já aconteceu com a gente, os nossos filhos, uma vez, nós queremos honrar os nossos pais e foram lavar os nossos pés. Aqui, inclusive, dentro aqui. E é muito lindo isso, mas o contexto aqui não é esse. Aqui trata-se do Senhor, aqui trata-se do líder, né? Do discipulador, do líder, do chefe, do patrão, do marido, daquele que é a autoridade, lavando os pés do menor. Então, ao invés de ser os filhos lavando os pés dos pais, seria o pai lavando os pés dos filhos. Você consegue entender isso aqui? É isso que nós estamos vendo aqui. É Jesus, numa posição maior aqui, né, no sentido daquilo que ele era, lavando os pés deles. E dizendo para mim e para você que nós precisamos fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que trata-se de alguém que de alguma forma está numa posição maior e que está lavando os pés de alguém que talvez esteja numa posição menor. Você está comigo aqui? A Luiz pregando, você está comigo aqui? Entendeu? Agora, a outra coisa que a gente precisa entender, como eu disse, é que o lavar os pés é outro contexto. Então,
Hoje o lavar os pés, simbolicamente poderia ser esse, como eu disse, no momento de honra, no momento profético, no momento especial, fazer isso diante de uma direção de Deus, inclusive dos filhos lavar os pés dos pais, ok. Agora, eu quero trazer para você hoje um novo significado para isso, entender que o lavar os pés é você se abaixar de alguma forma para honrar alguém. É você se abaixar de repente de uma posição que você está, e você se colocar numa posição menor, numa posição inferior, entendeu? Para poder servir alguém, de alguma forma. Essa é a atitude de Jesus aqui. A atitude de Jesus aqui é a atitude de humildade. Humildade nada mais é do que alguém grande que se abaixa. Humildade, como o bispo JB fala, não é alguém que não tem nada e a pessoa diz assim, olha lá como ele é humilde. Tem gente que olha para alguém muito pobre e diz assim, ele é muito humilde. Não, ele pode ser muito pobre e muito arrogante. Como eu já conheci vários. Porque humildade e pobreza não são sinônimos. Assim como alguém muito rico pode ser humilde, alguém muito pobre pode ser soberbo e arrogante. Então só pode dizer que alguém é humilde se essa pessoa tem alguma coisa. Porque se essa pessoa não alcançou nada, ela não conquistou nada, e você olha para ela e diz que ela é humilde, ela não passou pelo teste da humildade. O verdadeiro teste da humildade é quando a gente cresce. Quando a gente tem alguma coisa e a gente se abaixa. Aí você pode dizer, aí é humildade. Então a verdadeira humildade é se abaixar. Diga comigo, a verdadeira humildade é se abaixar. Então o primeiro ponto aqui é humildade. E humildade nada mais é do que saber quem você é. Porque Jesus, antes aqui de fazer isso com os discípulos, é interessante porque o texto, e eu pedi para você repetir isso, no 3 ele diz assim, ó, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, e foi lavar os pés dos discípulos. Então Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que ele era Deus. Ele sabia que abaixar-se não o faria menos Deus. Não comprometeria a sua divindade. Não comprometeria a sua glória. Então é alguém que sabe quem é em Deus e sabe que se abaixar não vai comprometer. Eu falei com o meu amor, né, comentando algumas coisas, inevitável, irmão, a gente não testemunhar algumas coisas quando a gente passa por uma experiência como eu passei esse final de semana, né? E eu falei com o meu amor, amor, uma das coisas que eu achei mais incrível, mais impactante, é porque, meu irmão, não tem sala VIP. Todo mundo tem que passar pelo processo, não tem conversa. Você chega lá, é o pastor insano, já era, meu irmão. Na hora que eu cruzei aquela porta, fiz o check-in, não tem mais pastor insano. Acabou. Porque às vezes você vai num lugar, já aconteceu, vai ali conhecer um encontro que está acontecendo, um evento que está acontecendo, aí você chega, não, eu sou o pastor insano da Comunidade das Nações, pastor, você veio conhecer o que está, vamos aqui então que eu vou te mostrar, né, te dar um lugarzinho especial, meu irmão, não tem essa conversa, é todo mundo nivelado, você fala, pronto, meu irmão, e isso é algo muito bom para nos tratar, irmãos, sabe, nós precisamos nos abaixar. Nós precisamos saber tanto quem a gente é em Deus, ao ponto de dizer assim, eu posso servir alguém, isso não vai me fazer menor. Sabe, servir a minha esposa não vai me fazer menor. Sabe, servir os meus filhos não vai me fazer menor. Sabe, servir essa pessoa não vai me fazer menor. Jesus sabia que ele não deixaria de ser Deus, ele sabia quem ele era. Só quem sabe quem é, consegue se abaixar para servir. Consegue, sabe, se colocar nessa posição. Tanto que Pedro se esquivou, ele falou, claro que não. Não aceito o Senhor lavar meus pés. Como assim? Então isso me impacta muito. Quando Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí ele fala qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele diz assim, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E sendo achado na forma de servo, foi obediente até a morte
e morte de cruz. E morte de cruz. Então Jesus, ele se sujeitou. Meu irmão, Jesus como Deus podia ter fulminado todo mundo. O povo está xingando ele, está gritando com ele, está batendo nele. Ele podia ter acabado com tudo. Mas ele sabia quem ele era. Quem sabe quem é em Deus passa pelo que for preciso. Sabe, nós precisamos servir as pessoas, sabendo quem a gente é em Deus. Hoje o meu desafio para você é: lave os pés das pessoas. Meu desafio para a sua semana é: lave os pés de alguém essa semana. Lavar os pés de alguém essa semana não vai ser, explicando aqui mais uma vez, o sentido literal de bater na porta de alguém e chegar com uma bacia e dizer: eu vim aqui lavar seus pés. Não, mas você de alguma forma fazer algo, sabe, que você de repente vai se abaixar ali, se rebaixar em algum momento para servir alguém. Para se colocar nesse lugar de serviço a alguém. Fala comigo, saber quem você é. Humildade. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, que eu tenho meditado nisso: dar daquilo que você tem. Então, lavar os pés não significa você fazer algo que você não consegue fazer, que você não pode fazer. Sabe, é o que está fora da... Não, é dentro da sua realidade. Dentro da sua capacidade existe algo que você pode fazer para servir alguém, para abençoar a vida de alguém, para ser um doador na vida de alguém. Nós temos trabalhado na mentalidade dessa igreja de ser uma igreja que tem a mentalidade de doador e não a mentalidade de pedinte. A mentalidade de ser aquele que abençoa. Ele vai dizer: ei, eu vou pagar seu jantar. Ei, eu vou, sabe, você ter essa possibilidade em Deus. Claro que são níveis, você vai aumentando, mas você só aumenta o nível, meu irmão, se você decidir subir um pouco mais. Então talvez você fale: ah, pastor, eu quero ser esse que paga o jantar das pessoas, mas você não está pagando nem a coxinha. Você não está comprando nenhum sneakers. Não precisa comprar para mim agora não, já tem uns aqui, irmão, não é isso que eu estou falando. Mas você às vezes não está fazendo no pouco, sabe? Existe um pouco. Meu Deus, existe um pouco que nós podemos fazer. Fale para alguém perto de você assim: existe um pouco que você pode fazer. Todo mundo tem alguma coisa que pode dar. A Bíblia diz assim: ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, o que não tem, tem alguma coisa. Ele acha que não tem, mas ele tem. Porque é uma questão de mentalidade. Mentalidade. Eu estou no propósito de semear todos os dias. Eu sabia que lá eu ia ficar totalmente desconectado, que eu não ia ter como fazer Pix, que eu não ia ter como fazer transferência, e não ia poder ofertar. Então eu levei 2 coisas, pelo menos, que eu pudesse ofertar, para eu não ficar sem ofertar, porque quinta ainda tive metade do dia como fazer isso, e domingo, hoje, também ia chegar e ia ter tempo. Mas sexta e sábado eu não teria como fazer. E eu levei 2 coisas. Inclusive, foi algo muito especial também, porque na quarta-feira eu saí daqui e eu falei no carro, estava só o João comigo, e eu falei que eu ia separar uma camisa, que eu ia levar uma camisa da Rede Insana para alguém que eu ia semear lá, porque eu queria semear todos os dias, e uma das minhas sementes seria uma camisa que eu ia ofertar para alguém lá. E aí o João falou assim no carro: pai, para o Marcos, você vai entregar para o Marcos. Eu falei: que Marcos, meu filho? Ele falou: não sei. Veio esse nome aqui no meu coração, que você vai ter alguém lá, que você vai conhecer, que vai se chamar Marcos, e você vai entregar a camisa para ele. E aí, irmãos, eu estou lá. Quando eu fui ser capitão da equipe, da família, aí veio um cara, irmão, e começou a ser um Arão na minha vida. Sabe o Arão, assim, Moisés, não gostava de falar, e eu não queria falar. Eu falei: Deus, eu quero ir para esse lugar só para ouvir o Senhor. Aí chega lá, me bota como capitão, irmão. Eu tinha que orar, eu tinha que louvar, eu tinha que falar o tempo inteiro. Não era 13 homens para eu cuidar esses dias todos. Eu falei: ô Jesus, eu queria só ficar de boa. E aí tinha um Marcos. Era esse cara. E aí eu lembrei, eu falei: meu Deus, cara, o João falou que ia ter um Marcos, pá. Era esse cara foi uma bênção na minha vida. E aí eu falei para ele, eu falei: cara, eu tenho que te contar uma coisa. Aí eu contei isso para ele, ele falou: uau, pastor, que lindo isso. Eu entreguei a camisa para ele.
Só hoje, né? Eu falei, eu não vou aumentar teu peso, deixa eu entregar só no último dia. Pode deixar que eu carrego a camisa esses dias, porque qualquer camisa a mais aqui é pesada. Então deixa que eu carrego, no último dia eu te entrego. Mas eu ofertei na vida dele, sabe? Isso é tão precioso, sabe? Existe algo que você pode dar. Existe algo que você pode ofertar, semear na vida de alguém. Eu não estou falando só de algo físico. Esse lavar os pés é uma atitude, é um serviço. Sabe? É algo que Jesus fez ali. É algo que ele podia dizer assim, eu posso me abaixar para fazer isso. Então, existe algo que você pode dar. Existe algo que você pode fazer. Diga comigo, existe algo que eu posso fazer. A outra coisa, seja intencional sobre isso. É você ser intencional. Eu fui intencional, falei, eu levei intencionalmente. Foi uma pulseira dessa daqui que é muito preciosa para mim e para quem tem. Né, dessas aqui, eu levei uma com esse propósito. E teve a pessoa específica, que inclusive foi impactante para ela também, essa palavra que tinha na pulseira que eu ofertei para ela. E a outra foi a camisa, nesses 2 dias que eu ia ficar lá. Então, é você ser intencional, você criar essas oportunidades. Como o pastor David falou aqui agora há pouco, né, deles calcularem o valor. Eu tenho esse valor, eu tenho o meu valor diário mínimo que eu oferto. Eu tenho esse propósito de ofertar todos os dias. E não é só sobre ofertar, é você ser intencional em servir, em ser bênção na vida das pessoas, em ser uma resposta na vida das pessoas. E a última coisa nesse texto que eu quero falar com você é que isso também não é feito a todos. Fala comigo, a todos. Não é a todo mundo aleatoriamente também. Isso é algo direcionado por Deus. Jesus não lavou os pés da multidão. Jesus não lavou os pés de todo mundo. Mas Jesus lavou os pés das pessoas que Deus tinha separado ali para aquele momento. Inclusive seu traidor. Mas ele não fez isso com todo mundo. Então nós também, Deus tem falado comigo isso, nós também precisamos ser intencionais. Você precisa ser generoso com todo mundo, com toda oportunidade que você tiver, claro, mas você precisa ser mais intencional. Algumas pessoas específicas que merecem um investimento. A Bíblia diz assim, ó, a quem honra, honra. Então não é todo mundo. A honra, ela é distinta, irmão. A gente deve honrar todo mundo, naquilo que a pessoa é, mas existe um nível de honra, entendeu? Por exemplo, para mim, casado com a minha esposa, que é diferente. Eu não posso honrar você como eu honro a minha esposa. Entendeu? Eu não posso honrar você como eu honro os meus filhos. Mas eu também não posso honrar alguém de fora como eu honro você que é aqui da CN Santa Maria. Ai de ti, né? Então a honra, ela também precisa ser intencional. Deus tem me dado isso aqui. Eu tenho estudado muito esses dias sobre branding, né? Que branding é a colocação da marca, é aquilo que eu ministro, né? Hoje dentro do segmento de empreendedorismo, dentro do Jeová Jireh, que é top of mind, é a marca, é o valor da marca, é tudo isso, crescimento, investir na marca. E eu tenho estudado, lido alguns livros, assistido muitas palestras, muitas pessoas atuais e relevantes falando sobre branding. E eu tenho visto todos eles falarem sobre isso. A importância, nesse tempo de inteligência artificial, nesse tempo das coisas automáticas, nesse tempo das demandas, né, que estamos tendo, a importância da humanidade da marca. As marcas hoje mais valiosas, que estão crescendo mais no mercado, são as marcas mais pessoais, as que estão mais se aproximando dos clientes, as que estão se abaixando. É a marca que o dono da marca aparece. Ele fala com as pessoas, mesmo que seja um monte. Sabe, você sabe quem é o cara, você segue ele. São marcas que elas estão mais próximas das pessoas. Elas estão se aproximando, porque as pessoas estão cada vez mais carentes dessa proximidade humana, num tempo de tecnologia que a gente vive. E isso, irmão, vai ficar cada vez mais relevante. Porque as pessoas estão se saturando das telas, se saturando das coisas rápidas, e elas vão começar a buscar aquilo que é primordial do início, relacionamento. Os relacionamentos verdadeiros, humanidade. Então, no sentido de mentalidade empreendedora, quem entende isso hoje, começa a dar valor para a sua marca. Entendeu?
Porque a pessoa entra, por exemplo, no Instagram de uma marca que se comporta como uma marca, a pessoa passa. Você faz o que com propaganda? Você passa direto. Eu não quero. No YouTube, você pula a propaganda. Eu não quero ver propaganda. Você quer ver quem? Você quer ver o influencer. Você quer ver pessoas contando das suas experiências. Então, em vez de botar uma propaganda de um shampoo, aparece aquela pessoa que você admira usando aquele shampoo. Aí você faz o quê? Compra o shampoo. Por quê? Porque as pessoas precisam de relacionamentos. E se você entende isso em todos os segmentos da sua vida, eu tenho preparado isso, eu tenho preparado algo nesse sentido, que eu estou desenvolvendo dentro dessas palestras, nesse sentido, uma palestra, lave os pés do seu cliente. O que é lavar os pés do seu cliente? É fazer isso, é você surpreender o seu cliente. Em vez de você investir em propaganda, pegue um cliente que você já tem e faça algo por ele, que ele não espera. Imagina o dono de uma padaria chegar uma mulher para ele que compra na padaria dele todos os dias e dizer assim, poxa, meu liquidificador está quebrado. Aí o dono da padaria que dá pão, que poderia dar pão para ela, fala assim, eu vou te dar um liquidificador novo. Deixa eu te falar, essa mulher nunca mais na vida vai deixar de comprar pão desse cara. Sabe por quê? Porque ele lavou os pés dela. Isso não fez dele menos rico. Não fez de Deus menos Deus abaixar. Você está entendendo? Ele continuou sendo grande e agora ele conquistou alguém. Essas pessoas aqui, exceto Judas, foram as pessoas que deram a vida pela causa de Jesus. Lá na frente, essas pessoas aqui que ele lavou os pés dela, foram as pessoas que morreram por amor a ele. Então, quando você faz isso, sabe, com pessoas que você deve valorizar, porque é uma coisa que eu tenho ouvido muito em Brandon, e você sabe que eu aplico tudo isso para o ministério. E eu entendi isso estudando muito esses dias sobre isso, porque eu vi muitos deles falando sobre isso, relevantes dos dias de hoje. Eles falando sobre isso. Eles falando que eles têm entendido que não é sobre como trazer mais clientes, mas sobre como cuidar muito bem dos clientes que eu já tenho. Se eu cuidar muito bem dos clientes que eu já tenho, esses clientes vão trazer outros. Falou, tem muita gente focada em como ter mais seguidores, ao invés de como eu vou entregar mais conteúdo para os seguidores que eu já tenho. E aqui lavar os pés. Talvez falem, ué pastor, você está entrando para outra área aqui do branding. É porque tudo isso está misturado, irmão. Tudo isso é espiritual. E você aplica isso na sua vida. É você entender que ao invés de você se preocupar em, não, quem você tem? Quem são os seus 12 hoje? É a sua esposa, é a sua casa, é a sua família. Lave os pés desses. Quem você tem hoje? Sirva esses. Invista algo na vida deles. E eu quero dizer algo para você. Você vai viver os frutos disso. Você vai viver os frutos disso. Então, o desafio de Deus para você, eu já vou encerrar, pessoal aí, maravilhoso. De verdade, nós vamos orar. Até fechei a Bíblia. Gente, eu estou no desafio nenhum dia do ano sem Bíblia. Pensa no cara acabado de cansado, chegar na barraca à noite e ia ler pelo menos um capítulo da Bíblia, porque eu não posso ficar nenhum capítulo da Bíblia sem ler. E eu pegando a lanterninha aqui, ó, dentro da barraca, morto. E, sabe, Jesus nos ensinou aqui um princípio tão precioso. Se você aprender a investir nas pessoas que estão perto de você, valorizar quem você tem aí perto de você, como família, como igreja, nós fazendo isso uns com os outros. Ah, pastor, porque eu não consigo pessoas para o meu ministério. Você tem uma pessoa, 2 pessoas com você no seu ministério? Invista nessas pessoas, sirva essas pessoas. Lave os pés delas, com atitudes práticas. Faça alguma coisa. Esses dias teve aqui um pessoal que honrou aqui. Quem foi o pessoal que fez aquele momento aqui? Qual o ministério que foi? Que fez ali no lounge? Que honraram o pessoal, arrumou um monte de coisa e mostraram as fotos. A dança, pronto, a dança fez um momento ali e honrou o pessoal, não foi isso? Lindo ali um momento, fizeram as palavras proféticas, arrumaram a mesa ali, foi um negócio incrível. Medalhas, pronto, deu medalhas. Sabe, isso é você pegar o que você tem e dizer assim, eu vou cuidar disso. Que Deus nos ajude a reconhecer o que a gente tem e valorizar isso.
investir nisso e cuidar disso, dando o nosso melhor. Algo que a gente pode dar. Você já tem algo que você pode dar. Você já tem algo que você tem capacidade de fazer algo por alguém. Então, meu desafio para você é nessa semana, lave os pés de alguém. Sabe, ore sobre isso, Deus vai te dar uma direção, mas seja intencional nisso. Eu vou fazer isso com alguém, eu vou fazer algo por alguém. Algo que eu sei fazer, algo que eu posso fazer. Eu vou fazer por essa pessoa. Alguém que está perto. Alguém que está aí na sua vida. E quando você faz isso, você vai marcar a vida dessa pessoa. Jesus está nos ensinando o que é a verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza que, aos olhos humanos, gente, isso é muito insano. Eu amo essas coisas em Jesus. Ele quebrou todos os paradigmas. Jesus é demais. Porque aos olhos humanos aqui, irmão, grandeza seria Jesus se assentar e aqueles 12 se prostrarem ali e lavarem os pés dele. Isso é a grandeza aos olhos dos humanos. Mas a grandeza aos olhos de Deus é Ele ser capaz de lavar os pés de Pedro, de lavar os pés de Judas, que ele já sabia que o trairia, de lavar os pés. Essa é a verdadeira grandeza. Se abaixar, dar a vez, ceder o lugar, andar a segunda milha. Esse é o Evangelho. Esse é Jesus. Ele nos convida a ser parecidos com Ele. Que Ele nos ajude a nos parecermos mais com Ele. Que o Espírito Santo coloque no seu coração o desejo de servir alguém essa semana. Deus vai te lembrar de alguém que você vai servir, de alguém que você vai fazer algo essa semana, prático. A palavra é prática. Jesus falou aqui, não é só sobre ouvir, não é só sobre saber, não, é sobre praticar. O que ouve as minhas palavras e as pratica, será como alguém que firmou a sua casa na rocha. Não é só sobre ouvir. Você pode sair daqui, que palavra bonitinha, que frase legal que o pastor falou. Até postei lá que humildade é se abaixar. Pastor Naruto. Não sei nem quem é Naruto, irmão. Não é do meu tempo Naruto, eu sou um pouquinho antes. Eu sou dos Cavaleiros dos Zodíacos. Sou do Changeman, do Flashman, do Jaspion, do Jiraiya. Eu sou dessa geração. Naruto foi um pouquinho depois. Mas sabe, não é só sobre você ouvir uma palavra legal hoje. É sobre você sair daqui decidido a praticar. Maior é o que serve. Não significa que você vai sair daqui sentindo eu vou ser o maior, então eu vou servir. Não, significa que você vai sair aqui decidido, eu vou servir e por isso eu vou me tornar cada vez maior em Deus, para poder servir cada vez mais. Cada vez mais. Sabe, eu volto de um evento como esse do Legendários pensando assim, meu amigo, eu queria pagar para 10 e... Já tem um que Deus mandou eu pagar, que vai em nome de Jesus, que é meu irmão. Mas sabe, é você ver dentro da possibilidade que você tem hoje, dentro da sua realidade. Eu falei lá, vou dividir, vou parcelar, mas meu irmão vai. Se ele aceitar, eu vou pagar dele. Mas deixa eu dizer algo para você. Tem algo que você pode fazer. E isso vai fazer a diferença na vida de alguém. Mas mais do que isso, isso vai fazer a diferença na nossa vida. Fique de pé no seu lugar.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo achado em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Senhor, nós oramos, Deus, para que haja em nós o mesmo sentimento, Deus. Que possamos nos abaixar, que possamos servir, Deus. Que possamos ser aquele que doa, aquele que entrega. Que possamos ser aquele que abraça. Nesses últimos 3 dias, Deus, o Senhor me desafiou a servir 13 homens que eu não conhecia, Pai, durante todo o trek. Sabe, Deus, que nós possamos ter, Deus, essa disposição dada pelo Senhor para abençoar, Deus, quem o Senhor quer que a gente abençoe, servir quem o Senhor quer que a gente sirva, porque maior é o que serve. Queremos nos parecer contigo, Jesus, nos ajuda. Não queremos nos amoldar ao padrão desse século de achar que grandeza é ser servido. Não, grandeza é servir. Esse é o lugar que o Senhor nos chamou a estar, de serviço, de entrega, de renúncia. E pelo Senhor, acima de tudo, sempre vai valer a pena. Que nessa semana, Deus, o Senhor possa inspirar a tua igreja a praticar essa palavra, a fazer um bolo, a preparar um jantar, a fazer um café para alguém, a dar um presente, ou a lavar o carro de alguém, ou fazer algo que essa pessoa possa fazer para servir alguém, surpreender alguém, principalmente aqueles que estão próximos, aqueles que já têm seus discípulos, suas ovelhas, seus filhos, sua esposa, seus clientes, algo para servir aqueles que a gente já tem, Deus. Que o Senhor nos ajude nisso, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Deus vai inspirar você essa semana. Você vai ter ideias, você vai ter direções de Deus para servir pessoas. Não perca essas oportunidades, sirva. Como eu disse aqui nessa oração, talvez seus clientes, talvez seus filhos, os clientes, famílias, a esposa, o marido, amigos, talvez alguém desconhecido, mas que você entendeu que Deus te direcionou a lavar os pés de alguém. A mensagem para você e o desafio da semana é: lave os pés de alguém. Lave os pés de alguém, por causa de Jesus. É assim que as pessoas veem Jesus em nós. É por causa de Jesus que a gente faz isso. É dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Todas as coisas. Hoje, irmão, eu cheguei moído, acabado. Confesso que hoje estou um pouquinho mais renovado. É um milagre de Deus mesmo, mas muito cansativo. O pessoal preparou um almoço especial para mim. Depois que eu almocei, que eu cheguei, o João falou: pai, você vai deitar um pouco? Eu falei: não posso, porque se eu deitar eu vou levantar só amanhã. Eu não vou nem deitar. Então, mas eu falei: mas eu tenho um compromisso. Eu tenho alguém para servir hoje à noite. Eu falei: nem que seja de chinelo, eu vou lá entregar o recado.
para aqueles que Deus me mandou servir aqui nessa noite. Isso é para a glória de Deus. Que nós possamos ser esses, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia.